Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? O tema da live de hoje é sobre como pedir ajuda, tá? Sobre essa dificuldade que as pessoas têm em pedir ajuda. E é algo muito recorrente. Hoje eu quero falar sobre isso, então, de primeiro conseguir identificar, né? Eu percebo assim que as pessoas, muitas vezes elas querem ser ajudadas, elas estão passando por um momento de dificuldade, mas elas não conseguem ter a clareza do que elas estão precisando. Então, antes de pedir ajuda, é legal esse processo de conexão, esse olhar interno, de clarear isso para você primeiro, do que você precisa, sabe? Do que você precisa, de como você quer ser ajudado. Por quê? Porque o pedir ajuda, você pode me ajudar, isso é muito vago e muitas vezes essas frustrações, essas decepções vêm dessa falta de clareza de que como eu quero ser ajudado, do que eu estou precisando nesse momento. Então eu sempre brinco assim, né, que por exemplo, se eu estiver cozinhando, eu posso pedir para você me ajudar e de repente você vai entender que a ajuda que eu preciso de repente seja cortando legumes ou seja lavando louça, e você vai lá e faz isso, mas eu continuo chateada, eu continuo desapontada porque a forma como eu gostaria de ter sido ajudada quando eu pedi ajuda, de repente era, né, no sentido de você temperar a comida para mim, mas eu pedi ajuda, isso é vago, isso é superficial, e a forma como a pessoa recebe esse pedido, ela acaba entendendo que ela está ajudando e existe essa falha da comunicação do que eu peço, do que a pessoa recebe. Então, uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas quando elas vêm me contar alguma coisa ou quando elas vêm realmente pedir uma ajuda é: como você quer ser ajudado? E eu tenho uma pessoa na minha vida que direto isso acontece, essas falhas de comunicação, que essa pessoa me procura e ela fala, eu preciso da sua ajuda ou eu preciso de um favor. E ela fala, e no final eu falo: tá, mas até agora eu não entendi, de que forma que você quer ser ajudado, sabe? O que você está esperando que eu faça? O que você está esperando de mim? Que apoio, que recurso que você está esperando de mim quando você veio me procurar? Então observa se você, quando você está buscando por ajuda, quando você busca ajuda, se você tem essa clareza. Então muitas vezes existe isso de que não está claro para mim o que eu preciso, não está claro para mim como eu quero ser ajudado. E aí eu fico nessa frustração, isso me impede de até fazer esse movimento, eu não sei o que eu preciso, então não está claro, então como eu vou receber isso de alguém? Então o primeiro passo seria isso, sabe, de repente você sair, tirar esse olhar tão focado no problema e começar a buscar a solução, porque de repente você está muito envolvida e muito identificada com algo que você esteja vivendo, com um problema que você, por um problema que de repente você esteja passando, e o seu olhar ficou muito identificado com isso. Então, começa a buscar soluções. Quais seriam possíveis soluções para algo que eu estou experienciando? Dentro dessas soluções, do que é possível, o quanto isso está no meu controle ou o quanto isso pode vir de outra pessoa, para que você saia dessa identificação, então, dessa questão que te amarra. E o próximo seria, então, como eu quero ser ajudado? Como quero ser ajudado, e trazendo isso de uma forma mais específica, mais objetiva possível. Eu quero ajudado no sentido de conforto, de consolo, eu quero uma orientação, um conselho, eu quero um direcionamento, eu quero receber uma ferramenta que eu mesma vou aplicar, com dinheiro, de que forma eu quero receber essa ajuda, certo? Para que isso vá ficando cada vez mais claro, e quanto mais claro eu tenho isso, mais fácil de eu me sentir satisfeita, de eu ter as minhas necessidades atendidas, mais fácil é eu entender que eu estou sendo ajudado. Então, antes, né, de eu trabalhar essa questão de pedir ajuda, seria eu entender o que eu preciso agora, sabe? O quanto isso está claro para você, do que você precisa nessa situação que você está vivendo. Porque muitas vezes você vai ficar nessa situação de que você quer ser salva, mas você nem sabe como você quer ser salva. Então você acaba projetando isso nas pessoas com quem você se relaciona. Pode ser que você projete isso como uma frustração,
no seu parceiro, na sua parceira, ou no que sua mãe, no que seu pai dizem, sabe assim? E você não tem nem essa clareza do que eu preciso, sabe? Então você está projetando essa raiva, essa tristeza, essa frustração, essa decepção diante de algo que não está claro para você. E lembrando assim que as pessoas não têm uma bola de cristal. Então, se eu não tenho essa clareza, essa compreensão, se eu não trago essa clareza, se eu não compartilho, se eu verbalizo, né? Se eu não peço, o outro não tem uma bola de cristal. Por mais que você acredite que esteja sendo óbvio o que você faz, o seu comportamento, por mais que você, sabe, que para você esteja muito claro o que você está fazendo, as suas atitudes ou a sua situação, poxa, olha tudo que eu estou passando, como ninguém percebe que eu preciso de ajuda. Então, se você não traz isso para o outro não tem condições, ele não tem essa bola de cristal, como eu falo, para entender o que você precisa. Porque algumas pessoas, elas precisam ser ajudadas, elas se sentem ajudadas quando os outros respeitam o tempo e o espaço. Já algumas pessoas, elas precisam de companhia, elas precisam, sabe, desse colo. Então, as pessoas se sentem ajudadas e têm necessidades diferentes. E eu só posso me abrir para receber ajuda quando eu tenho essa clareza do que eu preciso agora, sabe? Então, se dar atenção, se acolher, se perceber diante do que eu estou vivendo, diante do que eu estou sentindo e tudo isso entendendo o que eu preciso agora seria essa pergunta que primeiro você precisa ir desenvolvendo. Depois também seria essa questão de para quem eu peço ajuda. Então, entendendo que determinados problemas, determinados conflitos, desafios que eu vivencio, eu vou recorrer a quem? Né? Então, se você observar, por exemplo, tem coisas na sua vida que você quer compartilhar, não estou dizendo de desafios, mas de repente de coisas boas que te acontecem, que você procura uma pessoa específica, ou você liga para uma amiga e não liga para outra, e não quer dizer que você gosta mais dessa amiga para quem você telefonou do que da outra. E sim que, de alguma forma, existe algo nessa pessoa que você quer, que tem a ver com o que você está vivendo e que você quer compartilhar. É a mesma coisa, quando você está experienciando um desafio e você precisa de ajuda, é importante você observar para quem você vai recorrer, para quem que você vai pedir ajuda para isso. E entender que você não vai pedir ajuda para quem você se sente mais confortável. Não é legal que você peça ajuda para quem você confia mais, e sim para quem tem experiência nisso. Né? É igual quando, por exemplo, eu não sou casada. E muitas vezes algumas amigas que são casadas, elas vêm, sabe, desabafar, elas vêm pedir orientação, conselho, elas vêm buscar a minha ajuda para essa questão que elas estão vivenciando. E o que eu sugiro é, busque alguém que está passando por essa mesma situação, busque alguém que vivencia isso, que já passou por isso, que tem essa experiência. Então, observa para quem você recorre, a quem você recorre quando você quer ajuda. Entendendo que é legal que você procure quem tem experiência nisso, quem já tem os resultados do que você precisa. Então, por exemplo, se você quer mudar de carreira, você não vai pedir ajuda e orientação para quem prestou um concurso público, sabe? Para quem está em algo estável. É interessante você buscar, então, quem experienciou isso, quais são os conselhos, os direcionamentos, qual a orientação que essa pessoa pode te dar. Se você quer empreender, então você não vai buscar quem está trabalhando, sabe, como funcionário de uma empresa, e sim quem começou nesse ramo, porque essa pessoa tem essa experiência. Então, de repente, não é sempre que eu vou pedir ajuda para quem eu confio ou para quem eu me sinto confortável. Eu preciso buscar ajuda para quem vai me dar o direcionamento certo. Assim como, por mais, por exemplo, assim, os pais, por mais que eles queiram o nosso bem, por mais que sejam pessoas que estão sempre querendo nos ajudar e nos amparar, não são todas as coisas que eu posso recorrer aos pais, entende? Porque a orientação vai vir uma orientação de proteção, uma orientação que não envolva riscos, e muitas vezes a ajuda que eu preciso é exatamente de me tirar dessa zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Então, diante disso, observa o que você está vivenciando, o que você está experienciando de desafio na sua vida e quem pode realmente te orientar, te ajudar, lembrando que você precisa já ter a clareza de como você quer ser ajudado. E às vezes essa ajuda é uma conversa, às vezes essa ajuda é eu quero ser escutado, às vezes essa ajuda é um colo para chorar,
Às vezes essa ajuda é um esfrega mesmo, sabe? Aquele empurrão, aquele tapa na cara, aquele chacoalhão que vai me acordar para coisas que eu não estou querendo enxergar, né? Então, são ajudas de formas diferentes e quanto mais eu tenho essa clareza e comunico ao outro, mais harmoniosa é a nossa relação, sabe? Menos frustrações e mais resultados eu tenho diante de algo que eu estou buscando. Então, começa a clarear isso para você também, sabe? E entendendo, será que de repente também você não está pedindo ajuda, né? Quando você pede ajuda para alguém, você está pedindo na forma de uma reclamação, né? Então, eu me faço de vítima para tentar receber ajuda, mas entenda que isso não é um pedido de ajuda claro para quem está recebendo. Então, às vezes eu chego reclamando do meu trabalho, às vezes eu chego reclamando da minha família, reclamando da minha relação, como se fosse a tentativa de pedir ajuda, mas a outra pessoa não está percebendo como isso. A outra pessoa, isso não está chegando para quem você está comunicando como um pedido de ajuda claro. Então, qual é a sua intenção quando você reclama de algo que está acontecendo na sua vida? Qual é a sua intenção? O que você está buscando? O que você está querendo? Quando você se coloca no papel de vítima ou de coitadinha diante de algo que está acontecendo na sua vida. Então, é legal ter essa conversa sincera também, porque muitas vezes eu estou me colocando nesse papel de que eu sou alguém que não consigo receber ajuda, ou eu estou me colocando nesse papel de que ninguém me ajuda, mas na verdade eu estou usando isso para alimentar algo que já existe em mim, né? Que no caso aqui eu estou colocando como um vitimismo, ou uma dor, uma lamentação, nossa, enrolou para vocês, uma lamentação que vai me manter nisso que eu estou experienciando, vai alimentar o desprazer em mim, vai alimentar essa questão de algo que já é negativo no sentido de desenvolvimento de quem eu sou. Então, observa isso também. E essa questão da autorresponsabilidade, né? Porque eu já passei muito por isso na minha vida, de amigos virem conversar comigo e eu, enfim, acolher, né, escutar. E o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, escuta o seu sentir, o que você deve fazer. E eles sempre brigam dizendo, por que você nunca me diz o que você está achando? Então, assim, entender, eu vou explicar o porquê que eu nunca digo, mas entender o perigo que existe nisso, né? Você pode vir conversar comigo e eu posso te orientar diante do que eu vivenciei, diante do que eu experienciei. Mas é preciso muita autorresponsabilidade quando nós pedimos um conselho, quando nós pedimos uma ajuda, quando nós pedimos uma orientação, ajuda no sentido de orientação. Do que você acha? Vou comprar ou não compro uma casa? O que você acha? Entende? Por quê? Porque se eu estou conversando com uma pessoa que ela tem essa tendência de entrar no vitimismo, que eu estou conversando com uma pessoa que ela tem essa tendência de se esquivar da autorresponsabilidade, das escolhas que ela toma na vida dela, pode ser sim que, na verdade, essa indecisão, essa ajuda que ela esteja buscando, seja só responsabilizar alguém por algo que ela quer fazer, por uma decisão que ela tem que tomar. E a pessoa não quer ter essa responsabilidade, essa maturidade de assumir as consequências de uma escolha que ela tem que fazer. Porque toda escolha tem uma consequência. Toda escolha você tem que abrir mão de algo em nome de outra coisa, né? Então, é importante, sim, entender que quando você está pedindo ajuda, principalmente quando é ajuda na forma de um conselho, de uma orientação, de uma conversa, entender que a pessoa ela vai compartilhar com você o entendimento dela, dentro da experiência que ela teve na vida dela, entendendo que isso é muito individual. O que eu vivencio na minha vida é baseado, né, esse julgamento do que funcionou ou não funcionou, dentro da construção que eu tive como mulher, como ser humano, como profissional. E essas experiências, elas são muito únicas, entendendo assim que nós podemos viver no mesmo contexto, mas a forma como eu recebo, sinto e percebo isso é diferente da forma como você vai internalizar isso para você, por mais que nós estejamos passando pela mesma situação, sabe? Então, quando você vai receber a orientação, o conselho, o direcionamento de alguém, entenda que essa pessoa está compartilhando isso a partir da experiência dela, da perspectiva dela. Por isso que eu gosto de falar aqui de compartilhar perspectivas com você. Não para que você diga amém e entenda que tudo que eu falo é certo, mas que você se permita olhar de uma maneira diferente para a forma como você lida a tua vida, a forma como você enxerga as situações. Então, são perspectivas.
E muitas vezes o que acontece é a pessoa não quer assumir a responsabilidade, não quer ter autorresponsabilidade, não quer assumir as rédeas da vida. Então observa isso. Se de repente você não pede ajuda no sentido de eu estou insegura e alguém que eu admiro, alguém que eu confio, está me dizendo para fazer isso, então isso é o certo, né? E aí você vai lá e faz isso, você toma essa escolha, você pega esse direcionamento para a tua vida e dá errado, né? Ou você se frustra, ou lá na frente você não era o que você queria, não era o que você esperava, e você vai usar isso como uma muleta para culpar quem te direcionou, entende? Então, seja honesta também nesse sentido de que eu tô pedindo o seu conselho, mas eu vou trazer isso para um espaço onde eu vou ter um olhar crítico de o quanto isso cabe a mim, o quanto isso é compatível com a minha história, com quem eu sou, com o que eu quero, entendendo que é uma perspectiva também que você está me trazendo. E não como algo certo, sabe? E se eu escolho escutar o que você está me dizendo, é uma decisão minha. Então, eu me responsabilizo por me identificar com o que você está falando. Eu me responsabilizo por acatar tudo o que você está dizendo, entendendo que isso tem consequências. Então, entenda o pedir ajuda como isso também. Eu estou pedindo ajuda significa que eu recebo o que você pode compartilhar comigo, mas eu não te responsabilizo por isso, sabe? Então, observa também se você não entra nesse jogo de eu quero pedir ajuda para que eu me isente do direcionamento da minha vida. Também essa questão de repente eu quero pedir ajuda para eu ser salva, sabe? Então, sai desse papel da princesa em cima da torre e volta aqui para encarar a vida de acordo com os desafios que ela nos traz. Então, observa muito isso, tá? Que pedir ajuda também tem essa questão de pedir ajuda não significa que o outro é obrigado a me ajudar. Quando eu peço ajuda, significa que eu identifiquei uma necessidade que eu tenho, eu identifiquei que de repente aqui é um território que eu desconheço, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não dou conta, e eu peço ajuda. Lembra que eu falei para quem eu peço ajuda? Então, eu peço ajuda para alguém que tem essa experiência, que tem esse conhecimento, que tem essa condição de me orientar e me direcionar, me ensinar, enfim, aqui, né? Mas entendendo que essa pessoa ela é livre, nós somos livres, essa pessoa é livre, ou seja, para dizer sim e me ajudar, caso ela queira e tenha condições, assim como ela é livre para dizer eu não posso, eu não quero, enfim. Ela é livre também para não se justificar do motivo pelo qual ela não quer ou não pode me ajudar nesse momento. Então, observa, então, são muitos jogos mentais que acabam trazendo esse, como seria, esse enroscamento, sei lá como seria a palavra, me fugiu assim, sabe? Emocional. Então, entendendo assim que quando eu estou pedindo ajuda para alguém, eu não estou na expectativa, eu não estou projetando uma cobrança emocional nessa pessoa no sentido de que, ei, você tem que me ajudar, eu estou te pedindo ajuda, eu não estou colocando ninguém nesse lugar de que eu estou pedindo a sua ajuda e você tem que me salvar. Não, eu estou pedindo a sua ajuda porque eu enxergo que você dá conta nisso, eu estou pedindo a sua ajuda porque você é alguém que eu vejo que tem condições de me ajudar, mas você não tem que nada, você não é obrigada. Então, eu vejo isso no de pedir ajuda, tanto no de ajudar quanto de pedir ajuda, eu vejo que muitas pessoas se perdem nessa projeção, expectativa, realidade, nessa de colocar esse peso, eu tiro esse meu peso de algo que está sendo um desafio muito grande para mim e jogo essa mochila para o outro, no sentido de dê conta de algo que eu não consigo. Então, entenda o pedir ajuda que não é isso. Eu não estou jogando para você uma cobrança, uma expectativa de algo que eu não estou dando conta, mas de trazer essa consciência, essa clareza e essa honestidade de pedir ajuda no sentido de que eu estou sendo sincero dentro da minha vulnerabilidade. Eu estou te pedindo ajuda diante de algo que eu estou admitindo para mim, que aqui eu não estou dando conta, que aqui eu preciso de um apoio. E é para isso que nós temos habilidades diferentes. É por isso que, de repente, eu tenho uma facilidade de escutar e ensinar algo que eu vivencio e você tem uma facilidade de dançar, você tem uma facilidade de desenhar, você tem uma facilidade... Enfim, nós nascemos com recursos, aptidões diferentes ou desenvolvemos isso, porque isso não é pronto também, né? Exatamente para que nós possamos
fazer esse encaixe, sabe? Eu não sou independentona aqui, que tô aqui no mundo e vou me virar sozinha. Não, eu preciso das pessoas, vocês precisam também das pessoas, né? Então, essas falhas não, mas essas fragilidades que nós temos, esses desafios que nós vivenciamos, é exatamente para que a gente possa se lembrar do quanto nós somos humanos e vulneráveis, do quanto nós não viemos perfeitos, do quanto nós não viemos aqui sabendo de tudo, não somos os donos da verdade, não somos Deus e não estamos acabados, né? Não somos um projeto acabado, nós estamos aqui exatamente nessa lapidação, e a vida vai trazendo esses momentos, essas situações, esses desafios, para que nós possamos o tempo inteiro, então, nos lembrarmos do quão vulneráveis e humanos nós somos. Então, entendendo assim que quando eu busco a ajuda de alguém, esse pedir ajuda significa eu estou mostrando para você qual é a minha vulnerabilidade, qual é a minha fragilidade, lembrando que fragilidade não é fraqueza. Sai desse conceito de que onde eu não dou conta eu sou fraco, sabe? Aqui minha fragilidade é simplesmente um músculo que eu preciso exercitar, algo que eu ainda não aprendi, né? E parece algo tão grande, mas a gente olha, tipo, é como comer a primeira vez com aqueles palitinhos, com os hashis lá, quando você é comida japonesa, sabe? Gente, eu adoro comer comida japonesa com a mão, sabe? E eu já trabalhei em restaurante japonês. Então, assim, tem gente que pode olhar uma pequena coisa, é só uma perspectiva diferente de algo que você está vivenciando. Você pode olhar isso como uma vergonha, ou você pode entender isso como algo natural, assim como aprender a andar, assim como aprender a andar de salto. Você lembra a primeira vez que você colocou um salto na vida? Como que você andava? Entende? Então, assim, entendendo que o pedir ajuda, gente, entender isso como uma condição humana, é algo que nos conecta. E eu tinha muita dificuldade. De pedir ajuda, para falar bem a verdade. E entendendo assim que quando você vai pedir ajuda, é diferente você entender o que você deseja e o que você precisa. Quando alguém vem conversar comigo, eu falo não o que você quer, o que você precisa. Essa é a pergunta que eu faço, o que você precisa? Porque muitas vezes o que eu quero é que alguém facilite para mim. Que alguém, sabe, abra esse caminho que eu preciso passar e eu não estou querendo. Por uma resistência, pela zona de conforto, pelo medo. Mas aquilo que a vida está me trazendo, muitas vezes não é o que eu desejo, mas é o que eu preciso para a minha construção como humana, pela minha construção como um espírito, como alma, como essência. É o que vai me lapidar. E se eu não passar por esse desafio que está acontecendo agora, lá na frente, isso vai me fazer falta. Então, isso aqui é como se fosse o tijolinho que eu vou precisar para colocar no muro lá na frente. O desafio que vai me preparar para algo maior e melhor e grandioso que vai acontecer lá na frente. Então, observa também se nisso de que a ajuda que eu preciso ou é a ajuda que eu quero. Entende nisso também, porque senão você sempre aquela bebezona querendo colo. Sempre aquela bebezona querendo que alguém passe a mão na minha cabeça. E receber amor e acolhimento é sempre maravilhoso. Só observar se isso não está sendo uma desculpa, né? Como eu falei na última live, aquela cama macia que está me impedindo de levantar e ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. Então observa isso também quando você pede ajuda para alguém. Se você está pedindo o que você precisa ou se você está pedindo o que você quer. E foca no que você precisa. Porque muitas vezes o que você deseja, o que você quer, é algo que está impedindo o seu melhor de vir à tona. É algo que está impedindo a tua melhor versão de nascer, de você se lapidar, de você reconhecer e entrar em contato com as suas forças, sabe? De você encarar os seus medos também. Então, seja muito sincera na hora de pedir ajuda, sabe? Faça isso, mas faça de uma forma muito sincera, de uma forma muito honesta. E eu tinha isso, eu já vou falar assim, por que nós temos diferentes dificuldades de pedir ajuda. Eu vou explicar o porquê que é isso. Não é orgulho, gente, não tá ligado só com orgulho, não tá ligado só com medo, tá? Eu vou explicar então qual dor tá ligado com cada dificuldade em pedir ajuda. E eu tinha uma dificuldade muito grande, eu acho que foi até o ano passado ou esse ano que eu aprendi a pedir. É algo muito recente. E foi quando eu comecei a entender. Porque eu tinha essa coisa de que não quero ajudar os outros, eu quero dar conta de tudo, eu quero ser independente, quero dar conta de tudo. Eu tinha um pouco desse discurso e tinha outros discursos aqui que eu vou falar para vocês. Mas o que me ajudou, na verdade, foi essa percepção de que o ajudar e ser ajudado
é uma troca, é um equilíbrio, né? Como eu falei, eu não vou dar conta de tudo na minha vida sozinha e não é para ser assim, né? E é por isso que existem diferentes serviços. Se você for pensar, é por isso que existe o padeiro, existe o médico, existe o encanador, existe, enfim, cada um está servindo de uma forma diferente. E é assim que nós vamos encaixando essas peças do quebra-cabeça. E quando eu tive essa percepção de que pedir ajuda não é sobre uma fraqueza, não é sobre eu vou dar conta de tudo ou eu me torno refém disso, e sim entendendo o pedir e receber ajuda, foi essa grande chave para mim como uma forma de equilibrar as minhas relações. Por quê? Enfim, eu não sou consteladora e nem entendo muito de constelação, mas é algo muito forte, o dar e o receber, que é uma das leis, regras, não sei como que a gente coloca, os ensinamentos que eles trazem dentro da constelação sistêmica. E quando eu compreendi isso dentro das minhas relações, isso não só se tornou fácil pedir ajuda, como abriu espaço para que essa troca pudesse acontecer. Por quê? Porque é muito gostoso. Pensa, quando você ajuda alguém, como é que você se sente? Isso desperta, né, o amor, isso, enfim, isso alegra, isso alimenta a nossa alma. Quando nós temos condição de pedir ajuda, de ajudar alguém. Então, assim, imagina se eu estou o tempo inteiro ajudando alguém, principalmente quando isso é numa relação afetiva. Se eu sou a pessoa que está sempre doando, em algum momento, a pessoa que está sempre recebendo, ela sente essa distância entre nós. Então, ela sente que ela recebeu demais e não está conseguindo retribuir. E, de alguma forma, essa relação termina, seja numa traição, seja num rompimento. Essa pessoa dá um jeito de sair disso, porque ela já não consegue mais caminhar lado a lado, ela já recebeu demais e eu não estou conseguindo receber, isso aqui vai distanciando. E é assim nas relações, então é assim que nós vamos harmonizando nas relações, no sentido de que eu te ajudo e entendendo que para nossa relação se equilibrar, eu me abro para receber, eu me abro para ser ajudada, porque é assim que você vai experienciar essa alegria e esse amor que eu experiencio quando eu tenho a oportunidade e a honra de ajudar alguém. Então, eu entendo que se eu me sinto assim, quando eu tenho a condição de ser um instrumento de ajuda para alguém, eu também abro esse espaço para que outras pessoas experienciem como é ajudar. Então, eu me faço um instrumento também para que a pessoa vivencie isso. E para isso, eu preciso tanto ajudar quanto me permitir receber. Entende? Então foi a partir dessa perspectiva que eu entendi que receber e ajudar não é sobre alguém ser maior ou menor. Quem está recebendo está numa condição de inferior ou de menor, e quem está ajudando está numa condição de superior e de maior. E sim, uma dança. Assim como eu falo das polaridades feminino e masculino, não é sobre melhor e menor. É sobre como nós equilibramos e harmonizamos a nossa relação a partir desse ciclo, dessa dança. Eu dou um passo para lá e depois eu dou um passo para cá. Eu te ajudo e eu me abro para receber. E não tem que ser necessariamente com a mesma pessoa ou com o mesmo tipo de troca. Não quer dizer que eu te ajudei e agora eu tenho que esperar você me ajudar. Não, o mundo ele vai trazendo as pessoas. Quem precisa da minha ajuda agora? De quem eu preciso receber? E isso vai se movendo, sabe? É essa dança da vida que vai trazendo a pessoa que precisa ser ajudada e que vai trazendo a pessoa que tem algo para me ajudar. E nisso eu me torno aberta, tanto para ajudar quanto para receber essa ajuda, para pedir e para receber. Entende? Como isso é um sistema natural da vida, certo? Então, quando eu me fecho, quando eu não quero pedir ajuda, de certa forma, eu estou travando esse movimento, esse fluxo, essa dança da vida, entende? E essa compreensão de que eu estou impossibilitando alguém de demonstrar o carinho, o amor que ela sente por mim, dela demonstrar o quanto eu sou importante na vida dessa pessoa. E muitas vezes essa demonstração de afeto, essa demonstração do quanto eu represento na vida de alguém vem a partir de aceitar a ajuda, de aceitar essa ajuda, entende? Então é algo muito além de um orgulho. Não, isso aqui é como nós equilibramos essa troca. É o quanto eu me permito ser vulnerável e comunicar para você o que eu preciso. E se você tiver condições, se você sentir que pode, quer me ajudar, eu me abro para receber isso. E nisso nossas relações elas vão ficando
os laços vão se tornando mais fortes, entende? Essa intimidade vai acontecendo num nível mais profundo e o fluxo da vida, o ciclo da vida vai acontecendo naturalmente, essa dança. Então, se eu sou uma pessoa que recebo constantemente, sou uma pessoa que planto constantemente, eu sou uma pessoa que estou colhendo e sou uma pessoa que, como eu estou colhendo, eu tenho condição de doar também e doar em forma de ajuda, enfim. Então, é isso, é o ciclo da vida, é o ciclo da natureza também. Tá? Então, entender que o pedir e receber ajuda, ele entra como uma troca também, uma oportunidade de você compartilhar, uma oportunidade de você dar essa experiência, né, de você se abrir, ou seja, eu sou esse campo hoje, que eu tô te dando essa oportunidade de começar a me ajudar, começar a praticar essa doação, essa entrega, porque de repente você é uma pessoa que também está recebendo muito. Então, se você é uma pessoa que está recebendo muito da vida, muito amor, muita alegria, muitas bênçãos, muita prosperidade, muito não importa o que você está recebendo muito da vida hoje, eu me abro no sentido de eu peço a sua ajuda para que você possa ter essa experiência de equilibrar o que você está recebendo, para que você não seja uma pessoa que está sempre tomando da vida, mas que você também esteja devolvendo o que você recebe. E mesma coisa, se eu sou, sabe, uma pessoa que estou sempre recebendo, eu tenho essa oportunidade de ajudar, mas eu também tenho essa oportunidade de pedir, porque de repente eu estou recebendo muito aqui, mas eu estou em falta nesse outro aspecto, nessa outra área da minha vida. Então eu abro esse fluxo pedindo ajuda para que isso também comece a se movimentar e abra um outro fluxo. É a mesma coisa com o dinheiro, né? Adianta você ter muito dinheiro e você não gastar? Não, você movimenta esse fluxo de eu recebo, eu planto, eu invisto, eu passo esse dinheiro também adiante, fazendo esse movimento acontecer. Então, é tudo, né? É tudo muito sincronizado. E observar, né? Para não pedir como uma exigência, mas sim esse movimento leve, porque eu percebo assim também que tem pessoas que elas vêm pedindo ajuda, mas eu já me sinto drenada, sabe? Eu me sinto sugada, porque essa pessoa ela não está querendo uma ajuda genuína, ou seja, de que, poxa, nós estamos aqui de igual para igual, nós estamos aqui lado a lado e eu estou te mostrando algo que eu preciso e diante disso você vê como você tem condição de me ajudar. Mas é uma pessoa que ela vem no papel de exigência, sabe? Aquela coisa da criança birrenta, que ela quer exigir, ou seja, ela não quer a minha ajuda, ela quer tomar algo que é meu. Então observa, se você não está nesse papel da pessoa que está querendo tomar e exigir da vida, exigir dos pais, exigir de quem você se relaciona o tempo inteiro, se você não está no papel de que eu acho que eu estou pedindo ajuda, mas na verdade eu estou exigindo, e se eu não recebo, eu faço manha, eu fecho a cara, eu crio um conflito, eu crio uma desarmonia entre nós. Então, se você hoje é essa pessoa que está pedindo ajuda nesse sentido de que eu estou exigindo, eu não estou pedindo ajuda, na verdade eu estou exigindo, eu estou te cobrando algo que eu entendo que você está em falta comigo, observa quanto isso vem de uma criança birrenta, o quanto existe essa criança birrenta aí dentro de você, que quer ganhar as coisas no grito, sabe assim? Então, comece a trazer também essa consciência, essa clareza. E pedir ajuda, né? Como eu falei para vocês, das dores. Calma aí, deixa eu beber água. Pedir ajuda, né? Como eu falei, cada um tem uma dificuldade na hora de pedir ajuda. E um desafio maior ou menor que está relacionado, então, com vivenciar medo de se expor e vivenciar essa dor existencial básica, né? Então, assim, no período da nossa formação, nós experienciamos, de acordo com o que nós estamos, né, com o que nós interpretamos e na nossa formação corporal mesmo, nós trazemos algumas dores existenciais, como a rejeição, a manipulação, a humilhação, a traição, né? Então, assim, eu vou explicar alguma dessas dores para que você possa entender que muitas vezes a sua dificuldade em pedir ajuda está ligado com... Não estou pedindo ajuda, não é porque eu sou orgulhosa. É o que eu sempre falo para vocês, que nós somos o que nós temos condição de ser. Assim como os outros são o que eles estão sendo, o que eles têm condição de ser nesse momento. Essa percepção, gente, isso vai humanizando as nossas relações, de que eu não preciso te criticar pelo que você está sendo, pelo que você está agindo, mas eu trago essa compreensão de que você está sendo assim hoje, você está agindo dessa forma hoje, porque é o que você tem condição de ser, você não tem condição de ser outra forma, senão você estaria sendo já, sabe? Então, quando a gente critica, quando a gente julga, quando a gente condena,
isso vai criando uma lacuna muito grande nas relações, isso vai afastando esse contato com quem nós somos realmente, com o que acontece realmente dentro da minha vivência, da minha experiência. Então, eu acho que meu celular não está no silencioso, né? Não tá. Agora que eu vi que chegou 1000 mensagens, vocês devem estar recebendo aí. Tá. E entendendo assim, vou falar primeiro da rejeição, tá? Então, as pessoas que a dor existencial, né, o medo de se expor muito grande, de pedir ajuda, tá ligado muito grande com a rejeição, elas têm medo de incomodar. Por quê? Porque elas preferem tentar resolver tudo no mundo mental delas, ou seja, eu fico aqui no meu mundo, na minha mente, no meu mundo paralelo que eu crio, e como eu tenho medo de ser rejeitada, como eu tenho medo de vivenciar, experienciar isso novamente, eu acabo não pedindo ajuda, porque eu já me protegi, criei meu universo paralelo aqui na minha mente, e eu pedir ajuda significa que eu vou ter que expor esse meu mundo que eu criei, e pode ser que você não compreenda, pode ser que você me critique por isso. E quando você me critica, quando você não me compreende, eu me sinto rejeitada. Ou seja, eu não peço ajuda porque pedir ajuda eu tenho o risco, né, de vivenciar essa dor e eu vou ter que expor isso. Então, eu prefiro me manter no meu universo, eu prefiro me manter no meu mundo, manter na minha mente. Geralmente, assim, são as pessoas que são consideradas nerds, sabe? Que elas criam muito esse mundo, se isolam, se fecham e criam esse mundo na mente. É isso. É uma forma de se preservar, de se proteger. É sempre uma proteção. Lembra que eu falei? As pessoas são o que elas têm condição de ser. Então, é uma proteção para não receber uma crítica e para não ser incompreendido. Então, eu prefiro não pedir ajuda do que correr o risco de pedir ajuda e ser criticado, pedir ajuda, não ser compreendido e entrar em contato de novo com essa dor da rejeição. Então, entre entrar em contato com a dor da rejeição e não pedir ajuda, eu prefiro não pedir ajuda. Entende como é importante nós entendermos como as pessoas são, como elas se sentem e o porquê que elas se sentem assim? Que isso nos conecta, nos aproxima, ao invés de ficar sempre julgando, tipo, essa pessoa nunca pede ajuda, sempre quebra a cara e nunca, mesmo assim, não pede ajuda, sempre, enfim, se mete em furada e não pede ajuda, sabe assim? Então, tem um porquê disso, gente, e é importante compreender e identificar o motivo pelo qual você não pede ajuda. A outra dor, então, é a dor da manipulação, que, como eu falei, para mim, eu acho que isso era uma das grandes dores minhas, né? Que é o quê? No momento da sua formação, do seu crescimento, né, como criança, você entendeu que você só tem valor quando você faz o que as pessoas querem, tá? Eu não vou entrar muito nisso, nessa questão da formação, da infância e tal, mas só para trazer que a grande dor aqui, a grande proteção que você está tendo é da manipulação, tá? Que é o quê? Medo de ficar devendo para quem está pedindo ajuda. Ou seja, você acaba entendendo, internalizando que quem está te ajudando está fazendo isso porque quer algo em troca. Ou seja, eu tenho medo de ser manipulada. Como eu tenho medo de ser manipulada, eu acabo preferindo quebrar a minha cara, fazer do jeito que eu acho que é, do que eu pedir a sua ajuda e entender que pedindo a sua ajuda, eu tô devendo algo para você, que eu fico em débito com você, sabe? Então eu tenho medo de ser manipulada. Então, se eu não tenho essa clareza do motivo pelo qual você está me ajudando, eu posso entender que, de certa forma, existe uma manipulação, algo que não está sendo dito e que depois eu vou ter essa dívida com você, ou seja, você me ajudou, então eu fico em dívida com você. E como eu não quero ficar em dívida, como eu não quero abrir espaços para eu me sentir manipulada nesse sentido, não é manipulação no sentido de fazendo algo que você não está vendo, mas isso não está claro. A nossa troca do dar e receber, do ajudar e ser ajudado, não está claro o motivo pelo qual isso está acontecendo. Para não ficar em débito, eu prefiro não pedir ajuda e quebrar a minha cara. Então, o grande medo aqui, a grande proteção é da manipulação. E geralmente as pessoas que têm esse medo da manipulação são pessoas que estão sempre fazendo um pouco pelos outros, ou seja, como eu sou alguém que estou sempre fazendo algo pelos outros, significa que quando eu vou pedir ajuda, eu tenho crédito com essas pessoas. Entende que é sempre uma coisa inconsciente no nosso comportamento, mas sempre protegendo de reviver essa dor existencial básica que nós vivemos lá na infância.
Então, são pessoas que sempre me procuram, então eu estou sempre fazendo essa troca. Então, para mim é fácil pedir ajuda porque é como se eu já tivesse essas portas abertas. Agora, é diferente de uma pessoa que eu não conheço e quer me ajudar, uma pessoa que eu não estabeleci essa troca, olha só como acontece. Porque é como se eu recuasse e me perguntasse o que essa pessoa está querendo, qual é a intenção dessa pessoa? Ela vai me pedir algo depois? Entende? Você quer me ajudar, você vai jogar isso na minha cara depois, você vai querer me pedir algo em troca, entende? Então é assim que funciona essa dor da manipulação. Então, diante disso, eu prefiro não pedir ajuda do que pedir ajuda e ficar em débito com você, ou você jogar isso na minha cara depois, sabe? A próxima dor, então, a proteção de eu não peço ajuda porque eu não quero entrar em contato com a dor da humilhação, que é o quê? Que são pessoas que receberam na infância, gente, eu não gosto de falar da infância porque geralmente as pessoas têm essa questão de colocar como vítima e culpar pai e mãe pelas questões dela. Não é isso, é a percepção do que a criança vivenciou, tá? Não quer dizer que seja o que aconteceu de fato. Mas assim, nesse processo de formação, ela recebeu muitas críticas, muita cobrança e sentiu muita decepção por não ter feito o que os outros esperavam que ela desse conta de fazer. Então, a grande dor dessa pessoa é a humilhação. Isso significa que o quê? Se eu for pedir ajuda para alguém, significa que eu vou ter que mostrar o que tem aqui dentro de mim, o que está acontecendo aqui dentro de mim. E com isso, eu corro o risco de receber críticas e me sentir humilhada. Então, eu prefiro não pedir ajuda e lidar com isso sozinha, ou me frustrar, ou quebrar a cara, do que eu mostrar o que está acontecendo, do que eu não estou dando conta. E quando eu mostro isso, você me critica e eu me sinto humilhada. Então, eu prefiro dar conta sozinha, não pedir ajuda, do que correr o risco de entrar em contato com essa dor da humilhação. Tá ficando claro, gente, o que eu tô falando para vocês? Vocês estão entendendo? A próxima dor que eu tô falando é a dor, né, o medo, a dor de ser traída, a dor de ser trocado. Então, essa é uma outra dor existencial que existe na nossa formação, né? Então, o não pedir ajuda com medo de ser traído, o não pedir ajuda com medo de ser trocado. Como assim, Laura? Essas pessoas que têm essa dor muito forte são pessoas que, o que acontece? Elas enxergam tudo como uma relação triangular. Então, assim, é aquela coisa da criança que nesse momento da formação entendeu que ela estava competindo, na verdade não, assim, que ela entendeu o pai ou a mãe como alguém que elas estivessem competindo, sabe? E aí, como o pai e a mãe estão numa relação, a criança não entra nessa dupla, nessa relação, ela se sente traída ou ela se sente trocada, ou seja, ou eu me senti trocado pela minha mãe em relação ao meu pai, ou em relação ao meu pai em relação à minha mãe, sabe? Então, como eu não pertenço nesse casal, como uma relação, eu me sinto traída ou trocado. Tá claro isso que eu tô falando para vocês? E significa o quê? Então, como eu tô num triângulo, numa relação sempre triangular, eu sempre entendo que eu estou competindo ou concorrendo com alguém ou com algo. E para eu conseguir o meu lugar nessa relação triangular, gente, isso é muito inconsciente, por isso que eu tô trazendo isso à tona, para que você possa se observar se não é isso o mecanismo que você está usando na tua vida. Se não é essa dor que você tem medo de entrar em contato na sua vida, o medo da traição, o medo de ser trocado, tá? E isso não é só numa relação afetiva, traga para outros contextos na sua vida. Então, assim, como eu tenho esse medo de ser traída, de ser trocada, eu crio esse mecanismo, essa ilusão de que eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser perfeita. E se eu preciso ser perfeita, pedir ajuda é assumir que eu não sou perfeita, é assumir que eu não sou a melhor das opções, entende? Eu estou numa relação triangular aqui, eu estou competindo ou concorrendo com alguém. Então, eu estou tentando manter essa postura, né, de que eu sou perfeita. E quando eu peço ajuda, eu saio desse papel de que eu sou perfeita. Eu volto para assumir as minhas vulnerabilidades. Então, é isso. Achar que se eu não for perfeita, eu vou ser trocada, traída ou excluída, tá? Então, pedir ajuda é admitir que eu não estou nesse papel, que eu não sou a melhor opção, sabe? E isso pode acontecer num trabalho, por exemplo, numa situação em que você tem que bater uma meta e você não está dando conta. E ao invés de admitir que você não está dando conta, por mais que todo mundo esteja enxergando isso,
você continua sempre sem bater as suas metas, para que você não corra o risco de admitir que eu não dou conta disso, ou eu não sei isso, e isso é uma vulnerabilidade, sabe? Então, assim, pedir ajuda é admitir que tem alguém melhor que você. Então, você não pede ajuda, porque admitindo isso, você tem medo de ser trocada, você tem medo de ser traída, entende? Então, assim, são pessoas que estão sempre competindo e se comparando com alguém, porque esse é o grande medo dela, tá? Isso que é o que ela está tentando proteger. Então, são pessoas que geralmente são competitivos, são controladores, tá? E o pedir ajuda faz com que se sintam fracos, que saiam do controle da situação. Então, entende que não é só uma questão de orgulho, é uma questão de proteção para não experienciar um sentimento que causa uma dor incrível em mim. Então, assim, é dessa dor que eu estou tentando me proteger quando eu não peço ajuda. Mas quando eu começo a compreender como eu funciono, como eu me estruturo como ser humano e as dores que eu vivencio nesse meu processo, eu consigo compreender do motivo os mecanismos de defesas que eu tenho. Assim como quando eu compreendo como um ser humano se estrutura, essa questão do autoconhecimento, eu consigo entender também que as pessoas com quem eu estou me relacionando, elas não estão fazendo isso por orgulho, porque são teimosas, por birra ou por infantilidade. Eu também consigo entender que elas estão se protegendo de algo. E é assim que elas dão conta, certo? Então, assim, respeitar essas diferenças, respeitar essas dificuldades em pedir ajuda e a forma como elas aceitam, a forma como elas recebem ajuda quando elas confiam em alguém. Isso também vai harmonizando muito as relações. Então, como você quer ser ajudado? Como você consegue receber ajuda de uma forma leve, sabe? Então, assim, tanto nessa compreensão para si, quanto para clarear e trazer isso para o outro, no sentido de que é assim que eu espero ser ajudado, é assim que eu tenho condição de ser ajudado. Porque muitas vezes, isso acontece comigo também, muitas vezes as pessoas querem me ajudar, mas a ajuda que elas querem dar, ou que elas querem, na verdade, é muito mais do que elas querem ou como elas conseguem, não é a forma como eu preciso. Então, assim, isso acaba sendo pesado para mim. Então, observa se a forma como você pede ajuda é leve ou é pesado para as pessoas que você está pedindo. Se a forma como as pessoas querem te ajudar, isso é leve ou isso é pesado. Porque tem pessoas que elas têm dificuldade em dizer não, elas se sentem culpadas e elas vão ficando esgotadas, elas vão se sentindo drenadas, porque elas entendem que é errado dizer não, colocar limites, sabe? Então, vai trazendo essa compreensão também. E respeitando tanto as dificuldades quanto a forma como essas pessoas querem ser ajudadas, tá? Então, assim, por exemplo, como eu lido com muitas pessoas, com muitas questões, eu preciso muito ficar sozinha. Isso é uma necessidade e eu gosto de ficar sozinha. E tem pessoas que elas querem me ajudar me fazendo companhia, mas eu não me sinto ajudada assim, entende? Então, eu poderia, né, acolher essa vontade das pessoas me ajudarem, aceitando a companhia, sabendo que isso vai me drenar, ou eu vou criando relações harmoniosas, sinceras e transparentes, trazendo claro que eu me sinto ajudada quando a pessoa respeita o meu espaço, o meu tempo, e que isso não interfere no nosso amor, isso não mexe, sabe assim? O que nós estamos negociando aqui não mexe nesse valor que é o nosso amor, entende? Então, assim, por isso eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu tenho condição tanto de suprir o que eu preciso, quanto de pedir e de comunicar ao outro o que acontece comigo, para que o outro não leve sempre para o pessoal se sinta atacado, mas entenda que isso é algo meu e isso vai nos conectando. Por isso que eu falo, então, gente, que o autoconhecimento é empoderamento, porque isso nos torna forte, não só a mim, mas as pessoas com quem eu me relaciono também, porque eu estou comunicando, eu não estou deixando subentendido, eu não estou esperando que a pessoa interprete, eu estou comunicando, eu estou verbalizando como eu me sinto, do que eu preciso e como eu quero e posso ser ajudada. E isso traz muitas levezas para as relações, porque eu não me frustro mais quando eu não recebo, eu não fico nesse joguinho de eu tô agindo com a pessoa como eu quero que ela haja comigo. Não, porque tem isso também, né? Eu não falei, mas existe muito nisso. Essa questão da codependência emocional é o quê? Eu vou tratar e fazer para o outro algo que eu estou esperando receber. Então, eu estou me movendo nessa direção, eu estou fazendo. A princípio, gente, muitas coisas que nós fazemos parece que é amor, mas é um amor infantil, é um amor
Enfim, eu falava amor doente, agora eu vou trazer como amor infantil, que é no sentido de que eu tô fazendo o amor maduro, o amor livre, o amor desperto e consciente eu faço porque isso está no meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero doar para você. Você é livre para receber ou não, você é livre para retribuir ou não, você é livre para ficar ou não. Ou seja, eu dou porque existe em abundância em mim. Eu faço isso por você porque isso está em abundância em mim. E não porque eu estou esperando que você me retribua, não porque eu não uso o amor como uma moeda de troca e de chantagem emocional e de condicionamento e de aprisionamento do outro, não importa quem seja o outro, sabe? O amor infantil, então observa também se de repente essa ajuda que você está pedindo e dando não entra nisso, no amor infantil eu já fiz muito isso na minha vida, eu estou fazendo isso por você, isso é muito inconsciente, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo essa consciência para que você se observe. Não é que tipo você está fazendo já sabendo que você está fazendo isso. Não, você está fazendo sem se dar conta do que você está fazendo, eu faço pelo outro ou eu ajo dessa forma, tá? O amor infantil, porque eu espero receber isso em troca. Eu espero que você me trate assim também, né? Que é aquela coisa de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Essas coisas que a gente vai aprendendo, elas não são muito claras, gente, nas relações. Trate como você gostaria de ser tratado, ok, mas como o outro vai saber como você quer ser tratado? Então você pode continuar tratando porque isso é um valor seu, porque isso é algo que você acredita, mas comunique como você quer ser tratado. Tem que ter bola de cristal. Então assim, eu te trato dessa forma porque isso eu acredito que é o melhor, que é o certo, que eu dou conta, sabe? E que está alinhado com os meus valores, mas como eu quero ser tratado, eu comunico, eu peço, sabe? Então, de repente, você está nesse amor infantil de estar fazendo pelo outro, esperando que o outro retribua da mesma moeda, da mesma forma. E quando isso não volta para você dessa forma, você sente que existe uma diferença entre o dar e o receber, entre a reciprocidade na sua relação. Mas, na verdade, isso não está claro para a pessoa que você está se relacionando, sabe? Isso não tá claro nas suas amizades, nas suas relações como um todo. Então, gente, eu vejo assim que muito da maturidade está em comunicar o que nós sentimos, comunicar o que nós precisamos e isso de pedir ajuda também, tá? E um outro ponto que daí não entra no pedir ajuda, mas sim no ajudar, que está ligado em que você realmente quer ajudar alguém, tá? Você realmente quer ajudar alguém ou você está querendo ter razão e modificar essa outra pessoa? Porque tem isso, tem as pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda, mas também tem as pessoas que elas querem salvar e moldar o mundo e as pessoas conforme o desejo delas, né? Então você realmente quer ajudar alguém ou essa pessoa sendo exatamente como ela está sendo, principalmente família, principalmente nos relacionamentos, tá? Nem tanto com amigos, mas nessas relações que despertam os aspectos que precisam ser levados mais luz, que precisam de cura, e de repente é isso, você não está dando conta de olhar o defeito do outro, você não está dando conta de olhar para a dor do outro, porque isso desperta muita coisa que não foi curada em você, porque isso traz à tona muitas coisas inconscientes que ainda não foram acolhidas e trazidas à luz de dentro de você. Então, você entra nesse movimento de que eu preciso ajudar essa pessoa, não é tanto pela pessoa, sabe? Você não consegue respeitar o tempo, o que ela quer de você e como ela está disposta a receber de você. Você está muito mais focada em algo por si, sabe? Você está fazendo isso muito mais por você do que pelo outro. Então, como eu falei, tem muitos mecanismos que são inconscientes e estão muito mascarados dentro do que é real. Então, o quanto a ajuda que você quer dar para o outro está ligado, sim, com o que o outro quer, o que o outro precisa e o quanto isso eu estou fazendo isso porque eu não respeito. Eu não respeito o outro como ele é, eu não concordo com esse comportamento e ver essa pessoa passando por esse momento traz muita dor. Então, como eu não sei lidar com essa dor, como eu não sei lidar com isso que me incomoda, que me irrita, que me incomoda, eu acho que isso é amor. Eu acho que a ajuda que eu quero oferecer é amor, mas na verdade está muito mais ligado eu comigo mesma, com as minhas questões que estão vindo à tona a partir do outro, do que o outro em si,
né? Até porque quando essas pessoas, por exemplo, eu quero te ajudar e você não aceita, muitas vezes, se eu me sinto ofendida, isso é um sinal de que eu estou fazendo por mim, sabe? Se eu cobro de que você nunca aceita ajuda, que você quer fazer tudo sozinha e que sempre dá errado, isso é uma cobrança. Isso significa que qual era a minha intenção real aqui, sabe? Então, o processo de autoconhecimento ele exige muita coragem para se despir das historinhas que a gente conta para sermos pessoas bonitas, iluminadas, amorosas, boazinhas, né? E muitas vezes essa ação que parece a princípio um gesto gentil, bondoso e amoroso, está mascarando algo que eu não quero ver, que não é tão agradável sobre mim. Algum aspecto que eu não quero curar. Então, eu prefiro te ajudar e que você modifique esse comportamento, esse sentimento, essa situação, porque você modificando isso, eu deixo de entrar em contato com esse sentimento que está vindo à tona a partir dessa situação que você está experienciando, sabe? Então, enfim, isso é um assunto que a gente pode se aprofundar muito mais. Eu tenho palestras e palestras feitas sobre isso, sabe? Sobre o que vem à tona a partir do outro, tá? Mas vamos permanecer aqui nesse aspecto da ajuda hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, se vocês conseguiram ter mais consciência e se reconhecer mais dentro do seu processo. Mas é isso, gente, tá? Que eu queria compartilhar com vocês sobre ajuda. E vou pedir também... até isso aqui também é interessante. Olha só como a gente não coloca algo de uma forma muito clara, como nós não temos nossas necessidades atendidas. E quando nós não temos nossas necessidades atendidas, nós entramos em contatos com sentimentos que não são tão agradáveis, que são, por exemplo, a tristeza, a frustração, a raiva. E falando dentro do meu trabalho, um dia, por exemplo, o que era que eu tinha lançado? Eu não sei, eu tinha lançado um outro produto, um outro serviço, não lembro o que era. E aí eu mandei para alguns amigos: oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Como eu falei, hoje eu já não tenho mais dificuldade em pedir ajuda. Oi, você pode me ajudar a divulgar acho que era um produto? E mandei para alguns amigos mais próximos. E aí, eu lembro que eu fiquei chateada, fiquei desapontada, que algumas pessoas não me ajudaram. Só que eu não sei o que essas pessoas fizeram. De repente, a ajuda que elas fizeram foi de mandar no grupo da família, foi de falar para outras pessoas, ou de me apoiar, né? No sentido assim, de me apoiar nesse novo serviço. E aí eu fiquei nisso, falei, poxa, eu não fui ajudada, eu fiquei um pouco chateada. E daí eu falei, cara, mas por que eu fiquei chateada? E aí eu me dei conta, porque eu não trouxe a clareza de como eu queria ser ajudada. Eu só falei, você pode me ajudar com esse novo serviço. Mas, na verdade, o que eu estava querendo que essas pessoas, esses meus amigos fizessem era, você pode compartilhar nos seus stories, nos seus status do WhatsApp. Era isso que eu queria quando eu pedi ajuda. Só que em nenhum momento eu falei isso, eu só falei, você pode me ajudar com esse novo serviço. E eu não sei o que essas pessoas fizeram, mas como eu não tive, o meu pedido não foi claro e eu não recebi isso, eu acabei ficando chateada, eu acabei ficando desapontada. Mas foi a falha no meu pedido, o meu pedido não foi claro. Certo, pessoal? Então eu vou finalizar aqui, senão não vai dar tempo de salvar.